Nossas tropas estão sem receber a partir de hoje por causa da ala Chuck Schumer do Partido Democrata. Eles estão tentando fazer uma chantagem e nós não vamos permitir. Mas vamos ser honestos, se isso se arrastar por mais alguns dias, ou Deus me livre por mais algumas semanas, vamos ter que demitir pessoas. Há consequências infelizes para uma paralisação do governo e o governo federal não está recebendo nenhum dinheiro no momento. Então essas decisões estão sendo tomadas e, infelizmente, as demissões são muito prováveis, como o vice-presidente acabou de dizer, vão fazer parte disso. E boa tarde a todos que estão assistindo de casa. É difícil falar depois disso, mas deixe-me dizer algumas coisas e em seguida responderei a algumas perguntas. Primeiro, os democratas dizem que se importam muito em reduzir os custos com saúde, mas quando o presidente tomou uma atitude histórica ao trabalhar com as empresas farmacêuticas para baixar o preço dos medicamentos prescritos, os democratas não fizeram nada para nos ajudar. Na verdade, teríamos adorado contar com a ajuda dos democratas, mas eles não ajudaram. Eles falam sobre fazer alguma coisa, eles não fazem realmente o trabalho difícil de tornar isso realidade. O que eles fizeram, em vez disso, foi fechar o governo porque nós não quisemos dar bilhões de dólares em financiamento de saúde para imigrantes ilegais. Isso é o que realmente aconteceu. Ao povo americano que está assistindo, o motivo pelo qual seu governo está fechado neste exato momento é porque, apesar do fato de que a esmagadora maioria dos republicanos no Congresso e até alguns democratas moderados apoiaram a reabertura do governo, a ala Chuck Schumer e a AOC do Partido Democrata fechou o governo porque disseram para nós abriremos o governo, mas somente se vocês derem bilhões de dólares em financiamento para a saúde de imigrantes ilegais. Essa é uma proposta ridícula. Deixe-me dizer mais duas coisas rapidamente e em seguida volto a responder perguntas. Primeiro, todos nós entendemos que democratas e republicanos têm divergências políticas. Os democratas querem fazer as coisas do jeito deles. Veja, quando Chuck Schumer e Hakeem Jeffries estiveram aqui há alguns dias, eles fizeram algumas sugestões às quais o presidente ficou mais do que feliz em dizer: sim, vamos sentar e conversar sobre como podemos resolver a crise de saúde que herdamos do governo Biden. Mas uma coisa é dizer que devemos resolver a crise de saúde dos americanos. Outra coisa é dizer que vamos fechar o governo, a menos que demos aos democratas absolutamente tudo o que eles querem, o que, como a Caroline disse, inclui destinar bilhões de dólares de recursos dos contribuintes para a saúde de imigrantes ilegais. Isso é ridículo. Você não pode ter divergências políticas que sirvam de base para uma paralisação do governo. Vamos ter a conversa sobre como consertar o sistema de saúde americano, sobre como tornar a saúde mais acessível. Como o presidente demonstrou, ele está mais do que disposto a agir em nome do povo americano exatamente por esse motivo. O que você não faz é dizer, a menos que vocês façam exatamente o que queremos como democratas do Congresso, vamos fazer uma chantagem. E a chantagem, no fim das contas, são os serviços essenciais e críticos de que o povo americano precisa. A Caroline falou sobre alguns deles. Deixe-me falar sobre mais alguns. Nossas tropas estão sem receber a partir de hoje por causa da ala Chuck Schumer do Partido Democrata. Temos pessoas que precisam de assistência alimentar, americanos de baixa renda que necessitam de assistência alimentar e que não vão recebê-la a menos que reabramos o governo, graças a Chuck Schumer e sua ala do Partido Democrata. Temos o seguro contra enchentes. Ao começarmos a temporada de furacões na região sudeste do nosso país, esse seguro contra enchentes vai desaparecer por causa de Chuck Schumer e da extrema esquerda do Partido Democrata. Precisamos reabrir o governo. Vamos resolver os problemas da América. Vamos trabalhar juntos para solucioná-los. Mas vamos reabrir o governo antes de termos nossa negociação sobre a política de saúde. É isso que o povo americano exige, e é o que o presidente dos Estados Unidos quer. Deixe-me fazer uma última observação. Americanos se perguntam, por que isso aconteceu? Por que os democratas fecharam o governo, apesar de, como a Caroline disse, terem votado exatamente na mesma legislação há 6 meses? E há muitas interpretações diferentes que podemos dar para isso, muitas respostas diferentes que poderíamos oferecer, todas verdadeiras. Uma resposta que já dei é que eles querem benefícios de saúde para imigrantes ilegais. Isso é verdade. Eles nos apresentaram um texto legislativo que teria revertido o corte dos benefícios de saúde para imigrantes ilegais. Isso é uma das coisas que eles pediram. Mas a realidade aqui, e sejamos honestos sobre a política, é que Chuck Schumer está apavorado com a possibilidade de enfrentar uma disputa nas primárias contra Alexandria Ocasio-Cortez. O motivo pelo qual o governo do povo americano está paralisado é porque Chuck Schumer está ouvindo os radicais da extrema esquerda do seu próprio partido, pois está apavorado com uma disputa nas primárias.
Então, eu convidaria Chuck Schumer para se juntar aos democratas moderados e 52 republicanos do Senado para fazer a coisa certa, abrir o governo do povo, e então vamos consertar a política de saúde para o povo americano. Questões? Senhor vice-presidente, há duas mentiras importantes dos democratas sobre as quais gostaria de saber sua opinião e ver se você consegue abordá-las. A primeira é que você vê vários líderes democratas importantes, de Kamala Harris a Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, afirmando que é uma paralisação dos republicanos causada por Trump. A segunda é que agora eles estão dizendo que não querem dar assistência médica a imigrantes ilegais. Você pode comentar sobre essas duas mentiras por parte dos democratas? Sim, sobre a questão de ser uma paralisação dos republicanos. Veja, é obviamente uma paralisação dos democratas. Basta olhar a contagem de votos na Câmara, no Senado e as ações e conduta do presidente dos Estados Unidos durante toda essa crise. Praticamente todos os republicanos da Câmara votaram para reabrir o governo, Matt. Praticamente todos os republicanos do Senado votaram para reabrir o governo na noite passada. E, para dar o devido crédito, alguns democratas moderados também votaram para reabrir o governo. Não é uma paralisação dos republicanos quando praticamente todos os democratas do Senado votam para fechar o governo e todos os republicanos votam para abri-lo. Isso simplesmente não é verdade. Agora, você pode discordar de várias coisas, mas não pode discordar do fato óbvio de que os republicanos votaram para reabrir o governo. O presidente está pronto para assinar a reabertura do governo. Só precisamos que mais alguns democratas se juntem a nós nesse esforço para reabrir o governo. Sua última pergunta sobre benefícios para imigrantes ilegais. Olha, o texto é muito claro. E eu até vi, acho que foi o George Stephanopoulos em uma entrevista com o Mike Johnson, fazendo uma checagem de fatos totalmente baseada em alegações infundadas. Era basicamente propaganda dos democratas. Se você olhar para o texto legislativo que eles nos deram, eles tentaram ativar duas disposições separadas que concederiam benefícios de saúde para imigrantes ilegais. Primeiro, se você é um cidadão americano e foi a um hospital nos últimos anos, provavelmente percebeu que os tempos de espera são especialmente longos. E muito frequentemente, alguém que está lá na sala de emergência esperando é um imigrante ilegal, muitas vezes uma pessoa que nem sequer fala inglês. Por que essas pessoas recebem benefícios de saúde em hospitais pagos pelos cidadãos americanos? A resposta é uma decisão tomada pelo governo Biden, que o governo Trump, trabalhando com os republicanos do Congresso, havia revertido. Nós fechamos essa torneira de dinheiro para o financiamento da saúde de imigrantes ilegais. Os democratas, em seu texto legislativo, querem reabrir essa torneira. Isso é uma coisa. A segunda coisa, Matt, é que todos sabemos que existem várias maneiras pelas quais o governo Biden ignorou o status de imigração ilegal. Eles concederam liberdade condicional, deram pedidos de asilo para pessoas que, na verdade, nem estavam pedindo asilo. E quando eles acenaram a varinha mágica da anistia, dando status legal a milhões de pessoas, mesmo estando no país ilegalmente, também concederam a essas pessoas acesso a benefícios de saúde. Então, o que os democratas estão fazendo é um truque de mágica. Eles dizem, não eram imigrantes ilegais que estavam recebendo benefícios de saúde, mesmo que todo mundo saiba que eles estavam no país ilegalmente. É uma mentira que obviamente não é verdade se você apenas olhar o texto que eles nos deram. E tudo o que você precisa fazer é entender que isso é uma questão de quem se beneficia. Acreditamos que o governo do povo americano deve beneficiar os cidadãos americanos. Os democratas estão dispostos a fechá-lo para beneficiar imigrantes ilegais. O contraste não poderia ser mais claro. Peter, obrigado, vice-presidente Vance. O grande problema, claro, é que vocês dizem que os imigrantes ilegais estão recebendo assistência médica financiada pelos contribuintes. Os democratas dizem que você está mentindo. Isso faz parecer que pode ser uma paralisação muito longa. Será que esse vai ser um longo período de paralisação? Não sei. Não posso prever o que os democratas do Congresso farão, Peter, mas não acho que será uma paralisação tão longa. Isso é apenas um palpite do vice-presidente dos Estados Unidos, porque acho que você já viu algumas evidências de que os democratas moderados estão começando a ceder um pouco. Eles entendem a completa falta de lógica disso. Veja, por anos, todos nós podemos nos lembrar de Barack Obama no gramado da Casa Branca. Podemos nos lembrar de Chuck Schumer, podemos nos lembrar de Nancy Pelosi por anos. No caso de Chuck Schumer, literalmente por décadas, ouvimos eles dizerem: você não fecha o governo por causa de discordâncias políticas. Ok, os republicanos pensam isso sobre saúde, aquilo sobre saúde. Os democratas pensam isso sobre imigração, os republicanos discordam.
Quaisquer que sejam essas discordâncias, você não fecha o governo por causa disso. Pela primeira vez desde que os democratas estão na política, agora eles estão dizendo que, a menos que consigamos todos os itens de política que exigimos, vamos fechar o governo do povo. Eles estão tentando fazer uma chantagem e nós não vamos permitir. E a administração anunciou hoje que 18 bilhões de dólares estão destinados a projetos de transporte em Nova York. Esse dinheiro será congelado para que não possa ser usado em programas de day lá. Mas o timing disso, anunciar isso hoje, significa que vocês vão pressionar o estado natal do Chuck Schumer até ele ceder? Olha, eu não falei com o Russ sobre isso esta manhã. Mas veja, tenho certeza de que o Russ está de coração partido pelo fato de não poder oferecer certas coisas a determinados grupos de eleitores. Queremos fazer tudo o que pudermos para ajudar o povo americano. Mas, quando os democratas fecham o governo, precisamos realmente fazer uma triagem para garantir que os serviços mais críticos e essenciais sejam mantidos. O governo faz muitas coisas. Claro, os republicanos acham que o governo federal provavelmente faz demais, mas há muitas coisas críticas que o governo federal faz e com as quais todos nós concordamos que precisam ser feitas. Nossas tropas precisam receber seus salários. Nossos controladores de tráfego aéreo precisam garantir que as pessoas voem com segurança e pontualidade. Precisamos que pessoas de baixa renda possam acessar os serviços de alimentação fornecidos pelo governo federal. Existem coisas críticas que precisam ser preservadas. Vamos fazer tudo o que pudermos nas próximas semanas, se a paralisação durar tanto tempo, para garantir que as pessoas recebam os serviços essenciais de que precisam, apesar do fato de Chuck Schumer ter fechado o governo federal. Não vai ser perfeito porque estamos em uma paralisação do governo. Vamos ter que demitir algumas pessoas se a paralisação continuar. Nós não gostamos disso. Não queremos necessariamente fazer isso, mas vamos fazer o que for preciso para manter os serviços essenciais ao povo americano funcionando. Obrigado. Obrigado, senhor. Como resultado da paralisação, vamos demitir muitas pessoas que serão muito afetadas e os democratas, eles vão ser democratas. A administração pediu para que as agências mirassem trabalhadores federais que acreditam ser democratas nessas reduções de pessoal. Não estamos mirando agências federais com base em política. Estamos focando no governo do povo para que o máximo possível dos serviços essenciais continue funcionando. Essa é a pergunta que o presidente fez a todo o governo. É fundamentalmente, ok, estamos em uma paralisação. Isso causa alguns problemas. As tropas não estão recebendo pagamento. Não há nada que possamos fazer sobre isso enquanto o governo estiver paralisado. Mas há serviços essenciais que queremos garantir tanto quanto possível que continuem funcionando. Esse é o princípio que nos guia durante essa paralisação e vai continuar sendo o princípio que nos guia. Mas vamos ser honestos, se isso se arrastar por mais alguns dias, ou Deus me livre, por mais algumas semanas, vamos ter que demitir pessoas, vamos ter que economizar dinheiro em alguns setores, para que os serviços essenciais não sejam interrompidos em outros setores. Essa é a realidade da paralisação do governo que Chuck Schumer e os democratas impuseram à administração. Então, o que ele quis dizer com eles vão ser democratas? Ele disse que eles vão ser democratas. Você expôs muitos dos problemas e dores que viriam com uma paralisação causada pelos democratas. E ainda assim, no Salão Oval ontem, o presidente disse que muita coisa boa poderia surgir de uma paralisação. Então, como resolver essa contradição? Afinal, qual é a verdade? Uma crise causada pelos democratas ou uma oportunidade de reforma para os republicanos? Bem, eu acho que tudo o que o presidente está dizendo, Phil, é que ele quer garantir que o governo do povo americano funcione o melhor possível, apesar do fato de estarmos em uma paralisação. Vamos ter que fazer as coisas funcionarem. Isso significa que vamos ter que priorizar certas coisas. Isso significa que algumas pessoas vão ter que ser demitidas e vamos tentar garantir que o povo americano sofra o mínimo possível com a paralisação. É isso que o presidente está dizendo, que sim, isso é algo ruim. Obviamente, o presidente está tentando reabrir o governo. Mas vamos fazer as coisas funcionarem o melhor possível dadas as restrições que temos. E em todas essas diferenças de políticas para discussão e negociações que virão depois, durante o governo Biden, os democratas votaram 2 vezes para expandir esses créditos fiscais da Lei de Cuidados Acessíveis. Mas esses benefícios deveriam ser temporários e estavam programados para expirar no final do ano. Quando você meio que abre a porta para uma negociação mais adiante, o partido que fez campanha para cortar o financiamento do Obamacare realmente negociaria sobre a possibilidade de expandir o Obamacare? Bem, Phil, o que dissemos aos democratas é que estamos dispostos a conversar sobre como garantir que os americanos continuem tendo acesso à saúde. E, francamente, eles deveriam ter acesso a um atendimento de saúde melhor e a um custo menor.
Nós herdamos um sistema de saúde caótico da administração Biden. É por isso que o presidente tem se empenhado tanto no status de nação mais favorecida para medicamentos prescritos. É por isso que nos importamos tanto em reduzir o custo dos medicamentos e por isso estamos fazendo todo o resto. Estamos dispostos a ter essa conversa, mas acho importante separar a discussão sobre política de saúde, porque ela é diferente da questão do fechamento do governo. Achamos que podemos reabrir o governo e então ter a conversa sobre qual é a melhor política de saúde para atender às necessidades do povo americano. É só isso que estamos tentando fazer. É só isso que queremos alcançar. Precisamos reabrir o governo primeiro. Caroline, eu não sei como você faz isso, como escolhe as pessoas, porque não conheço 90% dos nomes aqui. É só quem está melhor vestido? Ok, eu realmente gostei da sua camisa. Pode falar. Obrigado, senhor vice-presidente. Senhor presidente do Senado, pode falar sobre o que está fazendo, o que a administração faz para convencer outros senadores democratas a votar pela reabertura do governo? Sim, estamos conversando com vários colegas democratas e republicanos no Senado. Conversei com alguns deles ontem à noite. O presidente, é claro, também está conversando com eles. Acho que existem, de fato, duas categorias de exigências que observei em particular por parte dos democratas do Congresso. Acho que, por um lado, aqueles que estão negociando de boa fé dizem: veja, só queremos garantir que possamos ter uma conversa com a administração sobre algumas das necessidades críticas que identificamos e que precisam ser resolvidas nos próximos meses. Reconhecemos que é meio absurdo, e muitos deles admitem em particular que é meio absurdo fechar o governo do povo por causa dessas divergências, mas só pedem que concordemos em negociar de boa fé sobre essas questões. E claro, estamos tendo essa conversa com eles. Depois, a outra categoria, pessoas que dizem: nos deem tudo o que queremos ou vamos manter o governo fechado. Simplesmente desconsideramos essas pessoas porque elas não estão negociando de boa fé. E francamente, nós não precisamos deles. Ontem à noite já conseguimos 3 democratas a mais do que eu achava que conseguiríamos. E acho que é porque eles reconhecem a falta de lógica da posição de tomar toda a economia americana como refém, porque não conseguem suas prioridades políticas. Então, 3 democratas moderados se juntaram a 52 republicanos ontem à noite. Precisamos de mais 5 para reabrir o governo. E é realmente nisso que vamos focar, em como conseguir esses 5 democratas adicionais. Obrigado, senhor vice-presidente. Primeiro, 2 perguntas. Há planos para se reunir novamente com os líderes democratas nos próximos dias? Ou vocês estão planejando convencer os senadores um por um? Então essa é toda a pergunta? Não, tenho uma segunda. Ok, vá em frente e faça a segunda pergunta. O presidente tem postado algumas imagens do líder Jeffries e do senador Schumer. Eu vi. Você disse que está interessado em negociações de boa fé com esses líderes, mas, sabe, que mensagem isso passa? É útil postar fotos do líder Jeffries usando um sombrero se você está tentando ter conversas de boa fé com ele? Ah, eu acho engraçado. O presidente está brincando e estamos nos divertindo. Você pode negociar de boa fé enquanto também faz um pouco de piada com algumas das absurdidades das posições dos democratas e até, sabe, tirar um sarro da própria absurdidade dos democratas. Quero dizer, vou dizer ao Hakeem Jeffries agora, faço essa promessa solene a você. Se você nos ajudar a reabrir o governo, os memes do sombrero vão parar. E eu já conversei com o presidente dos Estados Unidos sobre isso. Agora, para sua primeira pergunta, estamos negociando individualmente? Estamos negociando em grupos? Olha, eu irei para o ZEUA. Vá ao Capitólio agora mesmo e encontre-se com Chuck Schumer ou qualquer senador democrata se isso nos ajudar a reabrir o governo. A maioria das conversas, pelo menos na minha experiência, foram pontuais. Também estamos, é claro, contando com alguns dos nossos colegas republicanos do Senado que têm bons relacionamentos em todos os níveis. Vamos fazer o que for preciso, essa é a resposta. E acho difícil prever que forma essa negociação vai tomar nos próximos meses, mas me sinto bem com o fato de que os democratas já percebem, em particular, a irracionalidade fundamental da posição deles. Espero que eles reconheçam isso publicamente e reabram o governo. Obrigado, senhor vice-presidente. Você respondeu a uma publicação no X sobre Chuck Schumer no plenário da Câmara em 1996, criticando duramente imigrantes ilegais que recebiam benefícios financiados pelos contribuintes. Você disse que Chuck Schumer já reconheceu que era desastroso dar recompensas a estrangeiros ilegais por violarem a lei. Agora ele quer fechar o governo a menos que recompensemos estrangeiros ilegais por violarem a lei. Por que Chuck Schumer mudou de posição? Sabe, essa é uma boa pergunta. Na verdade, é uma pergunta muito difícil. Me pedir para entrar na cabeça do Chuck Schumer não é exatamente um lugar onde eu gostaria de estar.
Mas a minha leitura básica é que todo o Partido Democrata, a liderança política, não todos os democratas do país, mas a liderança política do partido deles, colocou na cabeça que a única forma de ser compassivo é ser compassivo com estrangeiros ilegais, em vez de com cidadãos americanos. Se você voltar ao que Bill Clinton dizia, até mesmo Barack Obama, em alguns casos, o que ele dizia sobre imigração ilegal há 10, 15, 20 anos, você os colocaria na direita maga apenas com base na retórica dele sobre imigração ilegal. Então, eu não sei por que eles foram tão longe para a esquerda. Acho que isso é ruim para o país. Acho que isso é ruim para eles politicamente. Mas o nosso princípio, tudo o que posso fazer é falar pelo presidente a quem sirvo no país. A administração que sirvo agora acredita que o governo do povo americano existe para o povo americano. Isso significa as pessoas que têm o direito legal de estar aqui. E é por isso que estamos lutando para reabrir o governo. E, infelizmente, os democratas estão lutando para fechá-lo em benefício de imigrantes ilegais. E eu vou levar mais algumas e depois vou deixar Caroline voltar para o meu trabalho diário para que Caroline possa voltar para o dela. Tudo bem? Sim. Obrigado, senhor vice-presidente. Voltando ao sombrero. Você disse que o presidente estava brincando, mas Hakeem Jeffries disse que esses memes eram racistas. Qual é a sua resposta para isso? E só para me permitir desviar um pouco do assunto, o secretário Hegseth fez ontem um decreto proibindo mais barbudos nas Forças Armadas. Desculpe, o que ele disse? Barba. Desculpe, esse é meu sotaque. Só queria saber sua resposta a isso. Não vi esse comentário em particular. Achei que Peter fez um discurso incrível, um discurso realmente voltado para devolver às Forças Armadas americanas os altos padrões que elas mantiveram praticamente durante toda a sua história. Até que Joe Biden apareceu e decidiu baixar os padrões. Acho que isso foi ruim para nossas Forças Armadas e ruim para nossas tropas. Quando eu era um jovem dos Estados Unidos, Caroline, eu não tinha barba. Agora sou o vice-presidente, então posso fazer o que quero. Mas acho muito bom o Peter tentar restabelecer padrões elevados. Sobre a questão do sombrero, quero dizer, Hakeem Jeffries disse que era racista, e eu sei que ele disse isso, mas sinceramente nem sei o que isso significa. Tipo, ele é um mexicano-americano que se ofende com um meme de sombrero. Quero dizer, eu vi uma das principais emissoras de TV colocar o meme no ar e depois dizer, isso foi gerado por IA, e ele ainda tinha aquele bigode animado e enrolado. É como o povo americano, vocês realmente não percebem? Vocês não percebem que o povo americano sabe que ele não foi realmente à Casa Branca usando um sombrero e um bigode preto animado e enrolado. Tipo, deem crédito ao país, tentando fazer um trabalho importante para o povo americano. O presidente dos Estados Unidos gosta de se divertir um pouco enquanto faz isso, não tem problema. Vou responder mais uma pergunta, vice-presidente. Em todas as paralisações anteriores, trabalhadores foram colocados em licença não remunerada, não demitidos. Então, por que o presidente quer demitir trabalhadores e não colocá-los em licença? Por que essa paralisação é diferente das outras? Bem, antes de tudo, ainda não tomamos nenhuma decisão final sobre o que vamos fazer com certos trabalhadores. O que estamos dizendo é que talvez tenhamos que tomar medidas extraordinárias, especialmente se isso se prolongar. Vamos ter que adotar medidas extraordinárias para garantir que o governo do povo continue funcionando. Novamente, não perfeitamente, porque não vai funcionar perfeitamente em meio a uma paralisação, mas vai operar o melhor possível. E acho que os democratas, se estão tão preocupados com o efeito que isso está tendo no povo americano, e deveriam estar, o que deveriam fazer é reabrir o governo, não reclamar de como respondemos. Ao fato de que Chuck Schumer e os democratas fecharam o governo, obrigado a todos. Carolina. Muito bem, pessoal, vamos deixar a diversão continuar. O vice-presidente é um homem muito ocupado e estou feliz em responder a mais algumas perguntas. Eu sei que há mais notícias hoje além da paralisação. Podemos focar na paralisação se vocês quiserem, mas vamos em frente. Kate, por que você não começa? O presidente falou sobre fazer coisas que seriam irreversíveis durante a paralisação. Cortar um grande número de pessoas e programas. O que será cortado? Olha, acho que o vice-presidente acabou de mencionar isso em algumas das respostas que ele deu sobre as demissões. Há consequências infelizes para uma paralisação do governo e o governo federal não está recebendo nenhum dinheiro no momento. E por isso o Escritório de Gestão e Orçamento foi encarregado de analisar os recebimentos e o orçamento de toda a burocracia federal e, como o vice-presidente disse, determinar o que precisa continuar sendo pago, o que podemos continuar mantendo em funcionamento e o que infelizmente vai ter que chegar ao fim. Então essas decisões estão sendo tomadas e, infelizmente, as demissões são muito prováveis, como o vice-presidente acabou de dizer, vão fazer parte disso. Alguém sabe se houve alguma resposta direta do Hamas à proposta de paz que foi apresentada?
Sabemos que o presidente disse que daria 3 ou 4 dias, mas agora existe um prazo definido? Ou quais são os próximos passos aqui? Vou reiterar o que o presidente dos Estados Unidos disse: 3 ou 4 dias. E posso dizer que há discussões muito sensíveis acontecendo. Mas certamente não quero me adiantar a qualquer anúncio feito neste púlpito. Vou deixar que o enviado especial Witkoff e o presidente dos Estados Unidos cuidem disso. Obrigado. Caroline, 2 perguntas. Dando continuidade ao que o presidente disse ontem, acredito que 3 ou 4 dias que ele queria ouvir uma resposta, se ele está cumprindo o prazo. Sim, acabei de confirmar. A segunda pergunta é um comentário que recebeu muita atenção global. O senador Dick Durbin foi indicado para receber um prêmio pelo conjunto da obra na Igreja Católica e desde então recusou aceitá-lo porque houve alguma controvérsia. Paul Clell comentou sobre isso. E quem disse isso? Alguém que diz: sou contra o aborto, mas concordo com o tratamento desumano de imigrantes nos Estados Unidos. Não sei se isso é ser pró-vida. Você tem sido muito aberto sobre sua fé católica. Como você responde a isso? Eu rejeitaria isso. Há tratamento desumano de imigrantes ilegais nos Estados Unidos sob esta administração. No entanto, houve um tratamento significativamente desumano de imigrantes ilegais na administração anterior, pois eles eram traficados, estuprados, espancados e, em muitos casos, mortos na nossa fronteira sul dos Estados Unidos. Você também pode observar o tratamento desumano causado por alguns desses imigrantes ilegais, que ocorreu também sob a administração anterior. Lake e Riley vêm à mente, uma bela cidadã americana que foi morta por um imigrante ilegal. Portanto, esta administração está tentando fazer cumprir as leis do nosso país da forma mais humana possível. Estamos cumprindo a lei e fazendo isso em nome do povo do nosso país que vive aqui. Muito obrigado, Caroline. Qual é o nível de preocupação que a administração tem em relação a uma paralisação prolongada do governo, em termos de seu impacto na economia do Siwa e também em pequenas empresas? Bem, veja, essa paralisação do governo, sem dúvida, vai impactar os americanos no dia a dia. E é culpa dos democratas que estamos nessa situação. E eu sei que mencionei alguns programas que serão afetados, o vice-presidente também mencionou, mas eu só quero ter certeza de que o público americano entenda o que os democratas fizeram com o nosso governo e com o nosso país. 1,3 milhão de militares da ativa agora vão trabalhar sem receber. Assistência alimentar essencial para mulheres, bebês e crianças de baixa renda será interrompida. Nenhuma mãe ou criança nova poderá entrar nesse programa essencial por causa da decisão dos democratas de fechar o governo. Serviços de telemedicina para idosos e opções de tratamento domiciliar para pacientes do Medicare agora chegarão ao fim. Quase 50 mil membros da Guarda Costeira dos Estados Unidos terão que trabalhar sem receber. Mais de 13 mil controladores de tráfego aéreo também trabalharão sem pagamento, assim como os agentes da TSA, o que provavelmente causará interrupções nos voos. E o pagamento será interrompido para mais de 150 mil agentes federais de segurança pública. Esses não são apenas números e estatísticas. São americanos de verdade que têm famílias em casa. E eu vi alguns membros democratas hoje dizendo que ainda vão aceitar seus salários porque têm 3 filhos em casa e bocas para alimentar. Pois esses trabalhadores federais também têm, e foram esses mesmos democratas que acabaram de votar para fechar o governo e cortar o pagamento deles. E nós acreditamos que isso é muito injusto, e é por isso que a administração quer ver o governo reaberto. O crescimento do PIB caiu cerca de 0,5 ponto percentual durante a última paralisação do governo, durante o primeiro mandato do presidente. Você espera um tipo semelhante de impacto no crescimento do PIB relacionado a essa potencial paralisação prolongada do governo? Bem, veja, acho que depende de quanto tempo essa paralisação durar. Então depende de quanto tempo os democratas levarão para reunir a cobertura necessária. 5 deles para votar no melhor interesse do nosso país, dos nossos cidadãos e da nossa economia. Ian? Obrigada, Caroline. Ontem, seu governo adquiriu uma participação de 5% na Lithium Americas e uma participação na mina em que eles estão trabalhando. E você adquiriu participações em outras empresas e fontes de receita de outras empresas. Você pode articular o princípio mais amplo aqui? Quando a administração considera apropriado exigir participações acionárias ou fluxos de receita de empresas americanas? E de quais outras empresas você vai exigir isso? Bem, veja, esta é uma solução criativa do presidente dos Estados Unidos para enfrentar a crise esmagadora da dívida do nosso país. Como eu disse antes, estamos com 37 trilhões, trilhões com T, em dívida. E não só o presidente está utilizando tarifas de forma eficaz para trazer enormes quantias de receita, são bilhões de dólares entrando todos os meses.
Eu sei que você sabe disso, e até porque você cobre isso muito bem na CNBC. Então, o presidente ele está focado em como o governo dos Estados Unidos pode ganhar mais dinheiro. Como podemos tornar nosso país rico e próspero novamente? E fechar alguns desses acordos criativos exclusivos com empresas ao redor do mundo e aqui no país é apenas uma das maneiras pelas quais o presidente está tentando fazer isso. E eu sei que o Departamento de Energia acabou de anunciar esse novo acordo. É mais um grande negócio para o povo americano em nosso governo e sim, Cook, claro, Lisa Cook, a Suprema Corte disse hoje que ela poderá permanecer no Conselho do Federal Reserve até os argumentos orais em janeiro. O presidente tem alguma reação pessoal a isso? Isso é algo em que ele tem estado muito focado. Olha, temos respeito pela Suprema Corte, mas eles vão ouvir o caso de fato e tomar uma decisão sobre o argumento legal em janeiro. E aguardamos por isso, porque mantemos que ela foi demitida dentro da autoridade legal do presidente para fazê-lo. Ela foi removida do Conselho e esperamos que esse caso seja totalmente analisado na Suprema Corte. Regan Carroll, tem uma para você sobre o J. Anton e outra sobre o shutdown. A CNN informou que Collins e Murkowski recusaram o TJ Anton, levantando preocupação de que a paralisação estava em apuros. Gostaria de saber qual mensagem Collins da Câmara envia à Casa Branca ao não se reunir com o presidente. Olha, EJ, Anthony continua sendo um grande aliado do presidente e da nossa equipe. Infelizmente, ficou claro que ele não teria os votos necessários, então anunciaremos um novo indicado em breve. Paralisação. Só gostaria de saber como em breve você acha que poderá haver cortes no ambiente de trabalho federal e se há alguma agência específica que sofrerá esses cortes. Infelizmente, porque os democratas fecharam o governo, o presidente orientou seu gabinete e o Escritório de Gestão e Orçamento está trabalhando com as agências para identificar onde os cortes podem ser feitos e acreditamos que demissões são iminentes. Infelizmente, elas são uma consequência dessa paralisação do governo. Ed. Então você fala sobre as demissões serem iminentes. Existe então uma porcentagem de redução que a Casa Branca está buscando para a força de trabalho? Não tenho uma porcentagem específica para você. Pergunte sobre a China, se possível. Portanto, a China não fez nenhuma compra de soja para os Estados Unidos neste ano. Ontem conversei com um fazendeiro que tem cerca de 1.000 acres em Iowa e ele disse que isso é matar ou nada. O presidente tem conversado com o presidente Xi. O fato de a China não comprar produtos agrícolas pode afetar uma possível reunião com o presidente? Ele deixaria de se reunir com Xi porque a China se recusou a comprar soja do EUA. Olha, não quero falar pelo presidente, nem tomar uma decisão sobre isso aqui deste púlpito, mas o que posso dizer é que apoiar os agricultores americanos e fazer o que é melhor para eles está no topo da lista de prioridades do presidente e também no topo da lista desta administração neste momento. Houve várias reuniões de altíssimo nível sobre esse tema. Queremos ajudar nossos agricultores e estamos buscando as melhores formas de fazer isso. E eu prevejo que em breve teremos mais novidades sobre isso. Senador, o presidente chinês. Olha, acabei de compartilhar essa mensagem. O presidente quer o melhor para os agricultores dos Estados Unidos. Sean. Olá, Carolyn. Oi. 2 coisas para lhe perguntar. Claro. Primeiramente, gostaria de perguntar sobre esse vídeo que o presidente postou outro dia. Era uma falsificação profunda de IA dele falando sobre algo chamado Mad Beds. O que ele estava tentando comunicar ao público ali e por que não apagou o vídeo? Acho que o presidente viu o vídeo, postou e depois retirou. E ele tem o direito de fazer isso. É a rede social dele. Ele é incrivelmente transparente, como todos vocês sabem. Vocês ouvem diretamente dele nas redes sociais. Ele gosta de compartilhar memes, gosta de compartilhar vídeos, gosta de repostar coisas que vê outras pessoas postando nas redes sociais também. E eu acho bastante revigorante termos um presidente que é tão aberto e honesto diretamente. Muitas vezes vocês estão ouvindo diretamente do presidente dos Estados Unidos. E em segundo lugar, como a Casa Branca decidiu que é apropriado Jared Kushner trabalhar em questões que envolvem Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, 3 países que juntos deram a ele mais de 2 bilhões e 500 milhões de dólares para sua firma de investimentos? Eu acho francamente desprezível que você esteja tentando sugerir que é inapropriado Jared Kushner, que é amplamente respeitado ao redor do mundo e tem grande confiança e relações com esses parceiros críticos nesses países, elaborar um plano de paz abrangente, detalhado, com 20 pontos, que nenhuma outra administração jamais conseguiria alcançar. E assim, Jared está doando sua energia e seu tempo ao nosso governo, ao presidente dos Estados Unidos, para garantir a paz mundial. E isso é algo muito nobre. E este é um plano de paz que não foi apenas aceito por Israel, mas também foi aplaudido por países muçulmanos e árabes ao redor do mundo e foi aplaudido por líderes europeus em todo o mundo.
Praticamente todo mundo no mundo apoia esse plano, ao qual Jared Kushner dedicou seu tempo para ajudar a elaborar, junto com o nosso enviado especial Witkoff, o vice-presidente, o presidente dos Estados Unidos, o secretário Rubio e toda a equipe de segurança nacional do presidente. Estamos muito orgulhosos desse plano e esperamos que o Hamas o aceite, pois isso levará a um Oriente Médio mais pacífico e próspero. Duas perguntas, né? Já que estamos falando muito sobre essas demissões e hipóteses. O presidente Johnson disse mais cedo hoje que há uma proposta da Casa Branca que os republicanos da Câmara devem ouvir esta tarde sobre essas demissões em massa. Você pode nos dizer o que está nessa proposta? Quais agências, quais programas, quais empregos? Ao que ele está se referindo é a uma proposta que o nosso diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Russ Vought, vai apresentar à Conferência Republicana da Câmara. Ele vai, de certa forma, explicar para eles como isso, infelizmente, vai ser, para que possam discutir com seus eleitores em seus respectivos distritos. Então, não quero me adiantar ao Escritório de Gestão e Orçamento, mas tenho certeza de que vocês ouvirão mais sobre isso muito em breve. Precisamos colocar um plano em prática. Seria irresponsável da nossa parte não dar uma olhada em cada agência e entender o que teremos que fazer daqui para frente para fazer o melhor que pudermos em meio a essa paralisação do governo. Obrigado. Carolina. Sobre esse ponto, porém, Roosevelt disse aos membros da Câmara, de acordo com nossa reportagem, que os rifes aconteceriam em 2 dias. Já sabemos que alguns estão de fora do escritório de patentes do ZEIU. Então, eu me pergunto, por um lado, essa administração continua dizendo que não quer demitir pessoas, mas, obviamente, há um plano para demitir pessoas. Qual é a sua mensagem para essas pessoas que estão sendo demitidas? E se o governo reabrir, esses riscos serão revertidos? Eles não são permanentes? Se o governo especificamente reabrir rapidamente? Bem, às vezes você tem que fazer coisas que não quer fazer. E é porque os democratas nos colocaram nessa posição. Se os democratas não tivessem votado para fechar o governo, não estaríamos aqui falando sobre demissões hoje. Estaríamos falando sobre todas as outras notícias que estão acontecendo no mundo e em nosso país. Estaríamos falando sobre todas as coisas incríveis que esta administração está fazendo para elevar os americanos em todo o país. Mas, infelizmente, o vice-presidente dos Estados Unidos e eu temos que vir aqui hoje para falar sobre uma paralisação do governo que os democratas nos colocaram nesta posição. Um segundo à frente. Obrigada, Caroline. Apenas esclareça o momento dessas possíveis demissões para funcionários federais. Você disse iminente, o vice-presidente pareceu dizer em alguns dias. Parece que Roosevelt hoje disse isso em 2 dias. Quando essas demissões começariam? 2 dias iminentes, muito em breve. Vocês podem esperar mais anúncios agora. Não está claro ou vocês estão esperando? Não é. Não está incerto. Todas essas coisas são muito sinônimas umas com as outras. Essas demissões, infelizmente, vão ter que acontecer muito. Fique ligado para mais novidades em breve. Temos falado sobre o Affordable Care Act, o aumento dos créditos fiscais para prêmios e toda a política envolvida. Mas este é um impacto muito real e tangível que o povo americano vai sentir. A Fundação Família Kaiser diz que sem os créditos fiscais aprimorados do ACA, os prêmios vão aumentar em média 114%. 19 milhões das 24 milhões de pessoas que dependem dessa cobertura estão em estados que o presidente Trump venceu. Ele está preocupado com o que acontecerá com essas famílias se esse crédito fiscal expirar. E além da paralisação, existe um plano para manter esses prêmios baixos? Olha, como o vice-presidente acabou de dizer, estamos mais do que dispostos a ter essa conversa. O presidente, o vice-presidente e esta equipe estão mais do que dispostos a ter essa conversa com republicanos e democratas no Capitólio. Mas isso não pode acontecer agora. Neste momento, precisamos reabrir o governo federal dos Estados Unidos porque as pessoas estão ficando sem receber. Há milhares de funcionários federais, eles têm que comparecer ao trabalho e não recebem pagamento. E essa é uma situação lamentável. Os democratas nos colocaram nessa situação. Depois podemos discutir essa questão tão importante da saúde que o presidente quer absolutamente resolver. Como mencionei ontem, ele tomou providências, mas esses prêmios não expiram até o final do ano. Agora é 1º de outubro. Então temos alguns meses para ter essa conversa. E é irresponsável, por parte do Partido Democrata, tentar convencer o povo americano de que essa conversa precisa acontecer agora. Não, o que precisa acontecer agora é a reabertura do governo federal dos Estados Unidos. E então, esta administração ficará feliz em trabalhar com os democratas de boa fé para chegar a uma decisão de política. Mas há uma linha vermelha. O governo já deixou isso claro.
Esta administração já deixou claro que nunca vai apoiar benefícios financiados pelos contribuintes sendo destinados a imigrantes ilegais. E achamos desprezível que essa tenha sido uma das primeiras propostas que os democratas incluíram em sua proposta de financiamento. E o CR deles, o CR republicano, era um CR limpo que manteria o governo aberto. Os democratas já votaram a favor disso 13 vezes no passado. Os democratas colocaram esse veneno lá, essa medida partidária. Por quê? Porque eles estão presos aos radicais de extrema esquerda do seu partido. E você já vê 3 democratas moderados tendo a coragem de dizer não, precisamos manter o governo aberto e então podemos ter essas conversas sobre saúde. Mariol, só quero voltar a algo que o vice-presidente disse sobre Ocasio, pois na verdade como presidente isso pode surgir em breve. Então, se Schumer está atendendo às demandas de Ocasio-Cortez, você pode compartilhar se a Casa Branca vê isso como uma crise em liderança de Schumer. E o vice-presidente estaria aberto a se reunir com alguém como ela, caso ela esteja assumindo esse papel no Partido Democrata? Vou deixar que o vice-presidente fale sobre isso ele mesmo. Acho que, certamente, o senador Schumer não esperava que 3 moderados rompessem com ele ontem à noite. Na verdade, ontem à noite você ouviu o senador Schumer dizer que não pode garantir que conseguirá manter sua bancada unida. E, mais uma vez, encorajamos os democratas a terem coragem de fazer a coisa certa. Façam o que já fizeram 13 vezes antes e votem por essa resolução de continuidade limpa para manter o governo financiado. Quanto ao que o governo Trump e o presidente Trump vão fazer, continuaremos sendo muito claros ao afirmar que queremos o governo aberto. E como disse o vice-presidente, continuaremos trabalhando de boa fé com qualquer pessoa no Capitólio que queira agir corretamente pelo povo americano. Muito obrigado a todos.